dia em que a humanidade conheceu Deus. Ele veio de cima, com um exército de soldados, fiéis mortos há muito tempo, portadores do Evangelho Celestial. Lindos anjos. Eu o vi porque eu estava lá. Eu vi os céus abertos, uma luz dourada brilhando. Ele brilhava tão intensamente e tão elegantemente. Lembro-me de pensar que isso certamente deveria ser o trabalho de um Deus. Quem diria que eu estaria certo? Ele apareceu não muito tempo depois que a luz penetrou nas nuvens, vestido com um manto branco, descendo do céu. Parecia que ele queria que o mundo o abraçasse, para sentir a sua presença. Lembro-me de ver pessoas caindo de joelhos. Para eles, o livro do Apocalipse estava acontecendo. O próprio Deus estava aqui. Ele parecia muito mais humano do que eu suspeitava. Juro que naquele momento, ele parecia mortal. Parecia que poderia ser ferido. Irônico. Você tem que rir do absurdo de tudo isso. O onipresente todo-poderoso parecia que poderia ser ferido. A princípio, não entendi. Eu não conseguia entender por que o próprio Todo-Poderoso estava nos visitando. Afinal, parecia que valíamos o seu tempo. Lembro-me de pensar em como o mundo mudaria, como a ciência não poderia negar isso. Eu sabia, e todo mundo sabia. Hoje, encontramos Deus. Meus pensamentos nem tiveram a chance de esfriar quando vi as criaturas negras saindo da luz dourada. Eles saíram em fluxos de milhares, sem mostrar nenhum indício de páramo. Eu só podia olhar e observar enquanto eles começavam a se banquetear com os anjos. Naquele momento, eu soube que estava vivenciando meus momentos finais. Meu último sussurro final. Engraçado o suficiente, minha morte inevitável e em breve não me incomodou mais. Nem os demônios e todos os seus irmãos inundando, destruindo tudo em seu rastro. O que realmente me incomodou na minha alma crua e nua foi o rosto dele. Quando eu vi, eu sabia que não havia esperança. O próprio Deus era impotente. Eu sabia disso desde o momento em que olhei em seus olhos. Seus olhos que deixavam bem evidente que ele não estava nos visitando. Ele estava simplesmente fugindo. No dia em que a humanidade encontrou Deus, não houve tempo para celebrar e aproveitar a grande revelação. Porque no dia em que a humanidade encontrou Deus, ele próprio estava chorando. Por que a mamãe faz isso? A mamãe e o papai estão casados há 10 anos. O papai sempre pede para a mamãe fazer a comida antes que ele chegue em casa. Papai termina a comida e depois bate na mamãe 2 vezes. Ele diz que ela esqueceu de colocar sal. Por que a mamãe sempre esquece de colocar sal? Ele então se senta para assistir a TV e pede à mamãe para fazer o drink dele porque ele já tinha comprado as garrafas. Ele termina a bebida e depois bate na mamãe 2 vezes. Ele disse que a mamãe esqueceu de colocar gelo na bebida. Por que a mamãe sempre esquece de colocar gelo? Ele então adormece no sofá e acorda grogue pela manhã. Ele pede para a mamãe colocar uma toalha no chuveiro. Ele sai do banheiro e bate na mamãe 2 vezes. Ele disse que ela esqueceu de colocar a toalha no chuveiro. Por que a mamãe sempre esquece de colocar a toalha? Ele então toma café da manhã e sai para o trabalho. A mamãe diz que ama muito o papai. Nos únicos 7 dias que papai não bateu na mamãe, foi quando eu caí das escadas escorregadias e ela estava cuidando dos meus ferimentos. Ele foi muito amoroso com ela durante esse tempo. A mamãe adorou.
Eu estava completamente curado em 9 dias, mas no 10º dia, caí das escadas de novo. E dessa vez, eu não aguentei os ferimentos. Mas não fui a lugar nenhum. Eu poderia assistir os dois, mas nenhum dos dois podia me ver. E eu vejo tudo. A mamãe nunca esquece o sal, ou o gelo, ou a toalha. Ela sempre faz do jeito certo, mas o papai bate nela de qualquer forma. Todos os dias, sem quebrar o fluxo. Até hoje à noite. Hoje à noite, eu vi a mamãe saindo da cozinha com uma garrafa de óleo. Ela estava indo em direção às escadas. Ela derramou um pouco de óleo no 4º degrau da escada. Eu a ouço sussurrando. Eu preciso ter cuidado com a quantidade dessa vez. Antes de chamar meu irmão de 9 anos para jantar. Ela colocou ele no meu quarto lá em cima depois que eu morri. Mas o Jay não escorrega. Acho que é bom que todos os meus 4 irmãos mais novos possam me ver. Eu quero gritar. Enquanto o carro ruge pela estrada na floresta, ainda posso sentir o cheiro da fogueira grudada no casaco de Brad. Ele me envolveu com ele quando eu fui para nossa barraca dormir. Mas agora, mesmo dentro do casaco dele, eu estou tremendo como uma louca. Brad move uma mão do volante para o meu joelho, me dando um olhar preocupado. Sarah, você tá bem? Não, eu não tô bem. Ele me acordou com um filme de terror e está perguntando se eu tô bem. Depois do que aconteceu com nossos amigos, eu quero gritar. Eu quero pular do carro. Eu quero empurrar a mão de Brad para longe e gritar: que merda foi aquela? O que eram aquelas coisas? Elas continuavam mudando, se transformando. Uma delas parecia o Gil, mas eu vi o corpo do Gil no fogo e a cabeça da Andy em uma estaca da barraca. Nós éramos apenas brinquedos para eles. Eu realmente vi Nathan sendo esmagado por seu próprio saco de dormir. Como uma árvore poderia rasgar Jules? Uma árvore. Eu quero gritar tudo isso. Como eu gritei quando essas coisas riram e começaram a nos perseguir. E novamente, quando Brad levou uma eternidade para ligar o carro. Como a merda de um filme de terror. Eu quero gritar. Mas eu não gritei. Apenas mantenha seus olhos na estrada. Eu digo a ele. Eu odeio o tremor na minha voz. Mas estou inundada de adrenalina e medo. Tremendo por toda parte. Em todos os lugares. Exceto na minha mão. Eu estou me concentrando muito em manter a minha mão perfeitamente imóvel. Porque se meus dedos balançarem as chaves do carro que encontrei no bolso do casaco dele, Brad pode suspeitar que seu brinquedo atual sabe de alguma coisa. Mas, meu Deus, eu quero gritar. Ex Libris. A ansiedade de Perry aumentou enquanto o diabo o conduzia pelo inferno. Ele teve a sensação de que seu anfitrião estava sendo suspeitosamente amigável, mas quando o diabo o conduziu por 2 portas gigantescas para um imenso salão, Perry esqueceu seu ceticismo ao contemplar a visão gloriosa à sua frente. "Quantos livros tem nessa biblioteca?" ele sussurrou, depois de ficar boquiaberto de espanto. O sorriso do diabo parecia genuíno, satisfeito por ter causado tanto impacto em Perry. Com um gesto dramático, ele passou o braço pelas prateleiras altas que desapareciam na distância. Quase todas as histórias já escritas. Quase todas as histórias que serão escritas. De fato, nessas prateleiras você encontrará até histórias que foram sonhadas, mas nunca foram colocadas no papel. Peças perdidas de Shakespeare, devaneios errantes de Dickens, as procrastinações de Edgar Allan Poe. Estão quase todos aqui. Para você. Perry estava piscando para conter as lágrimas.
Você tem certeza que isso aqui não é o paraíso? O diabo piscou. Divirta-se. Ele disse. Então, se curvou ao sair. Perry mal podia acreditar. Com uma mão trêmula, ele estendeu e amorosamente removeu um livro aleatório da prateleira mais próxima. Era um de seus favoritos, um que ele já havia lido muitas vezes antes, mas ao folheá-lo, notou algo estranho. Ele franziu a testa e começou a folhear outro livro, depois outro e outro, puxando-os para baixo o mais rápido que podia antes de jogá-los de lado, tentando desesperadamente encontrar pelo menos um livro que ainda continha seus capítulos finais. Atrás dele, despercebido, ouviu-se um pequeno clique quando as duas portas gigantes foram trancadas para sempre. O homem com o guarda-chuva vermelho. Se você vir o homem com o guarda-chuva vermelho, me avise. Eu estou tentando rastreá-lo há anos. Embora eu tenha certeza de que ele foi visto em todo o mundo, poucas pessoas prestam atenção nele, e ainda menos testemunhas acreditam em suas próprias histórias. O que eu aprendi é isso. Ele só aparece na chuva. Ele é alto e anda sem pressa. Ele usa um sobretudo escuro. Eu gostaria de poder descrevê-lo melhor, mas o guarda-chuva que ele carrega é grande e se inclina para baixo, escondendo a parte superior do rosto na sombra. Você pode vislumbrar uma boca de lábios finos curvando-se para cima em um canto, como se ele estivesse um pouco se divertindo. Ele é generoso com o seu guarda-chuva. Ele sempre abre espaço para que outros pedestres passem por baixo. Mas se você estiver andando na mesma direção, ele dará uma inclinação acolhedora, um convite para compartilhar. Se você aceitar, ele sorrirá e não dirá nada enquanto você inconscientemente diminui a velocidade para acompanhar o ritmo relaxado dele. O mundo parecerá menos apressado. Quando o vi, estava atrasado para almoçar com minha noiva no centro da cidade. Ela estava esperando do lado de fora, enquanto o homem gentilmente a mantinha seca. Eu atravessei a rua quando a chuva parou de repente. Ela acenou para mim. Eu estava olhando diretamente para eles. Então, eles se foram. Desapareceram. Eu não a vi desde então. Nem ele, embora eu tenha colecionado histórias semelhantes. Então, se você encontrar o homem com o guarda-chuva vermelho, me avise. Lembre-se, ele só aparece na chuva. Se você acidentalmente andar sob o guarda-chuva dele, não se preocupe. Mas se você ainda estiver embaixo, quando a chuva parar,